alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar aí sobre a oralidade, que é a nossa comunicação e as variações linguísticas. É a parte 2 dessa nossa aula e nós vamos retomar aí as variedades que nós temos aí da nossa língua portuguesa. Nós já falamos sobre as variedades estilísticas, as variações situacionais, dependendo da situação, onde nós podemos utilizar a linguagem formal, que nós utilizamos aí em palestras, em aulas, reuniões. Vamos ler juntos, ó. A linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Nós utilizamos também a linguagem formal em uma entrevista de empregos, por exemplo. E a linguagem informal? Em quais situações que nós podemos utilizar a linguagem informal? Vamos ver juntos? É usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com amigos, etc. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial. É onde ficamos mais à vontade de conversar, de falar gírias, dar boas risadas. Nessas situações informais. E as variações linguísticas, professor, o que é, do que se trata essas variações linguísticas, essas variedades na nossa língua portuguesa? Vamos juntos? As variações linguísticas são as mudanças que a língua apresenta dentro do seu próprio sistema. Ocorrem variações na língua porque a língua é usada por falantes inseridos numa sociedade complexa formada por diferentes grupos sociais, com diferentes hábitos linguísticos e diferentes graus de escolarização. Dentro dessa mesma comunidade em que estamos inseridos, temos pessoas mais idosas, temos pessoas mais jovens, temos crianças que ainda nem sabem escrever, mas já falam a nossa língua portuguesa. Então, essa complexidade traz aí algumas variações linguísticas. O que ocorre também é quando vêm outras pessoas de outros estados morar aqui na nossa região, ou quando nós também vamos frequentar outra região do país, onde o sotaque é diferente, hábitos diferentes. Então, essas situações aí é que trazem aí as variações da nossa língua portuguesa. A variação linguística. Existem diversas variantes regionais para o mesmo objeto ou alimento. Como assim, professora? Essas são chamadas as variações geográficas. Vejam só, lá no sul costumam dizer bah, tchê, enquanto aqui em Minas falamos muito uai. Nós falamos muito também o trem, não é verdade? Lá no norte e nordeste, oxente, oxe. Aqui em Minas também, no estado de Goiás, falamos muito só ou sá, não é verdade? E das variações geográficas, nós temos aí nomes de um mesmo produto diferentes em outras regiões. Tá vendo esse produto? Eu conheço como pão francês e já ouvi falar também em pão de sal. Vamos ver outros nomes, Pão francês, que é como eu conheço. Você conhece como pão francês também? Olha, pão de sal, que é mais comum lá na região do Rio de Janeiro. Cacetinho, que é comum lá no sul do Brasil. Cacete, que é lá em Portugal, que é como é falado em Portugal. E carequinha, que é como é falado lá no norte. Ou seja, o mesmo produto, nosso pãozinho francês de cada dia, é chamado de várias formas em outras regiões que também falam a língua portuguesa.
E esse produto aqui, como é que você conhece? Você que não é da região daqui de Araxá, você conhece como? Eu conheço como mandioca, mas é também conhecido como aipim e macaxeira. Isso também se chama uma variação linguística. Essa aí é a nossa variação linguística regional ou geográfica. E as variações históricas? Nós sabemos aí que nós falamos a língua portuguesa porque os portugueses vieram colonizar o Brasil, trouxeram seus costumes e também a sua língua para nós. Então, com isso, a língua veio ganhando outros dialetos, né? Até mesmo nossos daqui, que já tínhamos aqui dos indígenas do Brasil e de outros países que também fizeram colônia aqui no Brasil. Ó, as variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Por exemplo, vossa mercê. Você sabe o que significa vossa mercê? Vossa mercê se tornou depois vós-me-cê e depois você. Muitos também se arriscam no ocê. Só que o você é o que é registrado hoje na nossa língua portuguesa e nos nossos dicionários. Perceberam como mudou? Diminuiu a palavra, uma mesma palavra, e muitos nem sabiam que o você veio lá do vossa mercê. Outra variação histórica também é como falávamos antes. Por exemplo, minha mãe e meu pai falavam flerte. Já na minha época, eu falava paquera. E hoje em dia, a galerinha fala crush. Vocês acreditam? E outra variação histórica também, que ainda é muito comum em nomes hoje em dia, é o PH com o som de F. No caso, para farmácia, que hoje escrevemos com F, farmácia. Agora aqui eu trouxe uma historinha em quadrinhos pra gente ler juntos, um trechinho, né? O Chico Bento com o seu primo, e o primo diz: é você, Chico, você. E o Chico responde: não, é você que mora aqui na cidade. Aí o primo responde: estou falando que não é você que se fala, é você. E ele diz: ah, sim, claro. Perceberam aí que um falante que mora na cidade e o outro que mora lá na zona rural. Percebam aí a variação linguística social, né? Que pode acontecer aí, essa diferença, com hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Ou seja, o primo do Chico mora aí na zona urbana e o Chico mora na zona rural, né? Grupos sociais que possuem diferentes conhecimentos, né? E até mesmo grau de escolaridade. Uns não tiveram tanta oportunidade para estudar, então não tiveram muito acesso à educação e por isso vão se perdendo aí na fala. E também modos de atuação nos sistemas de comunicação. Tem pessoas que trabalham, que têm o seu trabalho e não precisam se comunicar com tanta frequência. Então, ele se isola e fala daquele seu jeitinho mesmo, às vezes mais tímido, certo? E pode ter diferença também entre grupos profissionais. Um grupo profissional tem um certo dialeto, um certo jeito de falar, uns termos técnicos, enquanto outros grupos, né, têm aí os seus diferenciais também. A escolaridade, que eu mencionei anteriormente, entre homens e mulheres, ou seja, assim, o sexo masculino e o sexo feminino têm formas diferentes de falar. A faixa etária, como eu mencionei também, crianças que ainda nem sabem escrever já falam a nossa língua portuguesa do jeitinho deles. E os idosos também, né, que já têm uma certa vivência, têm costumes de falar, de narrar histórias antigas, enquanto nós que somos jovens, né, não temos tanto hábito assim. E também a etnia, que é muito comum ter algumas diferenças sim.
Vamos para mais uma leitura ainda dentro aí do campo da variação linguística, mas pendendo para o lado aí de um outro lado que não é muito legal. Vamos ver? A tia tá falando, ó. Eu tenho uma prima que disse outro dia que estava com problema no estômago. O que é estombo? Ela quis dizer estômago, eu ri tanto. Aí a outra tia responde, sua prima com problemas estomacais e você rindo dela? Bateu um certo desespero. Oi, prima, meu estômago tá melhor, não precisa se preocupar. Perceberam que às vezes as pessoas falam algumas palavras que nem conhecem a palavra direito e falam. E por isso sofrem das outras pessoas, são zombadas, assim como também as pessoas que falam como Chico Bento também são zombadas, né? Isso nós chamamos de preconceito linguístico. Quantas vezes as pessoas têm dificuldade de se comunicar por sofrer disso, por outras pessoas zombarem, outras pessoas rirem delas, não é verdade? O que é o preconceito linguístico? É a discriminação entre os falantes de um mesmo idioma em que não há respeito pelas variações linguísticas, né? Que são as formas de falar e também de escrever. E também tem a ver aí com a xenofobia, que é muito comum. Pessoas que têm um sotaque bem diferente, mesmo falando a nossa língua portuguesa, elas possuem sotaque diferente e também são zombadas. Isso também é um preconceito linguístico, que se chama a xenofobia. Eu trouxe essa imagem falando aqui, uma campanha, né, contra a xenofobia, contra o preconceito linguístico, que diz aqui, a origem não limita, o preconceito sim, não é verdade? E para finalizar, lembram desse texto do Patativa da Saré? Todo nordestino, todo aconchegante, vamos ler juntos? Eu e o sertão. Sertão, arguente cantou, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Agora, para finalizar, vamos para um quiz rapidinho aqui para a gente fixar o conteúdo da aula de hoje. Então, vem comigo para o jogo. Nós temos que relacionar aqui as variações linguísticas e aqui nós temos algumas falas sobre cada uma delas. Vamos procurar juntos? Vejam bem, a primeira descrição que nós temos depende do grupo ou classe social do falante. Exemplo, linguagem infantil, linguagem de adultas. Qual será que é? É a variação citacional? É a variação geográfica? É a variação social ou a variação histórica? Variação social? Então vamos ligar? Boa! A segunda descrição. Evolução da língua ao longo do tempo. Exemplo, a palavra vossa mercê passou para vós mercê e por último chegou a ser você. Essa é a variação histórica. Muito bem. A terceira descrição. Muda de acordo com a situação em que estamos. E aí? Qual é essa? É a variação situacional ou a variação geográfica? Situação situacional. Muito bem. Agora, por último, igualdade entre os significados de palavras diferentes. Por exemplo, aipim, mandioca, macaxeira. E sobrou, então, a variação geográfica, que é quando tem nomes diferentes para o mesmo produto em outras regiões. É isso então, Eja. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula.